A primeira jogada que a gente vai comentar é uma jogada muito comum no time do Boca, mas também é muito comum no time do Flamengo, que é a construção da zaga, o lançamento da zaga a partir da defesa. Nesse lance a gente vai perceber que o zagueiro do Boca faz o lançamento para o atacante, que no caso é o Miguel Merentiel, e este faz o gol. O Flamengo também faz muito isso. Por exemplo, com o Léo Pereira, com o Léo Ortiz, o Flamengo se usa desse expediente para poder marcar os gols, porque são zagueiros que têm uma boa saída, bons passes e principalmente têm uma visão de jogo apurada para colocar os atacantes na cara do gol. Isso é o que a gente vai ver nesse lance. A gente vê que o zagueiro já observou o Merentiel, e aí o Merentiel recebe essa bola às costas da zaga. É importante dizer que essa zaga do Central Córdoba, ela também demora, a exemplo do Tátira, demora a saltar a pressão. Quando salta a pressão, tem alguns problemas relacionados a esse salto de pressão, porque é geralmente desincronizado, e atacantes, não somente os velozes, mas também os atacantes que conseguem se utilizar da vantagem de posição, vão ter muitas facilidades com esse time do Omar de Felipe. Aqui a gente vê que o Merentiel domina a bola sem problemas, e aí ele já tira do zagueiro nessa matada, também tira do goleiro. Ali ele foi muito audacioso, né, porque ele disputa meio que a bola com o goleiro e acaba fazendo o gol. O segundo ponto que a gente vai explorar aqui nesse jogo, que a gente vai falar desse jogo, são as escapadas, e agora no momento defensivo, tá? São as escapadas do Angulo. O Angulo, ele é um ponta / segundo atacante que se utiliza muito bem de duas coisas, uma velocidade e outra é 1 contra 1. O Angulo era um jogador muito hábil fazendo isso, praticando esses seus predicados. Nesse lance a gente vai ver que o time do Central está em contra-ataque e ele, o Angulo, recebe a bola e para lá dentro do gol. Ele recebe a bola aqui um pouquinho depois do meio de campo e ele para lá dentro do gol. E aí o goleiro do Boca acaba fazendo uma grande defesa nesse chute de perna esquerda, inclusive, do destro Angulo. Vamos dar uma olhada nesse lance. E aí a gente percebe que ali já tem uma igualdade numérica, né? É importante dizer isso, que o Flamengo precisa se observar no campo para evitar que o Angulo receba essas bolas não só pelos lados, mas também na profundidade. É um jogador que consegue desenvolver muito bem no último terço. Um atacante, claro. A gente percebe que já tem aqui uma igualdade e que há dois jogadores ali, do Central sozinhos. O Angulo, por exemplo, se fosse canhoto, conseguiria passar, atravessar essa bola lá para o cara que está do lado direito do ataque. Mas não é o caso e a gente vai tocar essa jogada aqui. E aí ele observa isso, né? Tira desse primeiro jogador, observa como ele tira bem, tira desse jogador de novo, né, que o jogador acaba fechando o espaço. Eu imagino que o jogador tenha pensado, ele me cortou, ele é destro, ele vai bater. O que o jogador faz? Reposiciona o corpo para tirar o espaço, para tirar o ângulo do Angulo, né, para tirar o ângulo desse jogador para bater com a direita. E aí o que o Angulo faz? Corta para a esquerda. E aí ele tem um recurso, que é um recurso bom, que ele bate. E aí obriga o Marquezin, ex-Grêmio, a fazer uma grande defesa, uma defesa, né, espetacular, uma defesa de futsal, defesa com os pés, porque o Angulo fez tudo certo na jogada. Ele recebe, ele corta o zagueiro 2 vezes, ele corta para a perna ruim, né, a perna não dominante, e bate para o gol, e o goleiro faz uma ótima defesa. Então o Flamengo precisa ficar ligado em 2 pontos nesses momentos do jogo. O momento ofensivo é explorar as bolas para os atacantes, principalmente do Léo Ortiz e Léo Pereira, bolas enfiadas, bolas na profundidade, lançamentos que peguem a zaga saindo e o atacante entrando. E o Flamengo já faz muito bem isso. Momento defensivo, observar as escapadas do Angulo.
As escapadas do Angulo são escapadas importantes para o time do Central. Ele é uma das vias, na verdade ele é a principal via de escape desse time do Central. Agora falando de outro jogo recente, falando agora do jogo contra a LDU, um empate por 0-0, não teve gol nesse jogo, a gente vai comentar a respeito de jogadas defensivas e ofensivas e pontos a serem explorados pelo time do Flamengo em relação ao Central. Nesse momento aqui, a gente vai explorar uma jogada ofensiva do time do Central, uma jogada muito comum ali, uma jogada pela direita. É uma jogada que começa pela direita, mas acaba terminando pela esquerda, ou com o Herédia cabeceando ou finalizando com os pés, ou mesmo com o Angulo chegando de trás e fazendo esse arremate. A gente percebe que o Central está no ataque, e aí essa bola ela é cruzada no primeiro pau para que alguém cabeceie. O Flamengo precisa ficar ligado. Se o defensor do Flamengo pelo lado esquerdo, se o lateral esquerdo for o Ayrton Lucas, o Flamengo vai precisar ter mais cuidado do que o habitual, porque o Ayrton ele é um jogador que tem problemas em cortar cruzamentos. Ele é um jogador que demora, muitas vezes, a saltar a pressão, demora a ler o espaço que o jogador vai se utilizar para poder fazer o cruzamento, sobretudo quando o jogador, né, tem a perna diferente da dele. Por exemplo, o jogador é direito, o jogador é destro, o Ayrton sabidamente ele é canhoto, então o Ayrton tem dificuldade para cortar esse cruzamento, tem dificuldade para identificar o momento do cruzamento do jogador e cortar esse cruzamento. Então esse cruzamento feito ali por um meia, esse cruzamento mesmo feito por um lateral, por exemplo, como o Moiano, é um cruzamento que vai acabar levando perigo se for o Ayrton a ser o defensor do lado esquerdo. Por isso, eu, por exemplo, colocaria o Varela. O Alexandre pode ali ser poupado ou não, pode jogar só no segundo tempo, mas eu colocaria, por exemplo, o Varela. Eu acho que o Varela consegue cortar mais cruzamentos. Embora o Varela seja lateral direito, ele consegue cortar muito bem cruzamentos jogando do lado oposto também. Então, é uma das coisas que eu faria a aplicação nesse jogo, visando, claro, evitar jogadas como estas que a gente acabou de observar aqui. Tá? Esse arremate. Agora a gente vai falar de uma jogada defensiva do time do Central. Uma jogada que o Flamengo pode e deve explorar, que é o seguinte, ó. Essa bola, o Flamengo faz bem isso, né? Às vezes essa bola do zagueiro para que alguém dê uma casquinha, ou mesmo essa bola enfiada, não muito longa, mas enfiada ali na intermediária ofensiva para a disputa. Essa bola nem foi bem trabalhada, né? Foi mais uma bola ali perdida que foi disputada e acabou sendo ganha pelo time da LDU, mas o Flamengo pode utilizar melhor essa jogada fazendo o seguinte, né? O Léo Ortiz, o Léo Pereira, ou mesmo o Pulgar, né, lançando essa bola para a intermediária ofensiva, para alguém ganhar essa bola de casquinho. O Plata, por exemplo, Gonzalo Plata faz essa jogada muito bem. Eu espero que o Felipe escale o Plata, porque ele vai levar muita vantagem contra os jogadores do Central. E essa jogada, por exemplo, da LDU, ela acaba não dando em gol, mas o desdobramento dela é muito interessante, porque mostra para o Flamengo um mapa da mina, que é um caminho que o Flamengo pode seguir para poder fazer gols, muitos gols, na verdade, desse time do Central, que é um time frágil defensivamente. Então a gente vai observar aqui o desenrolar da jogada. Essa bola ela é disputada, né? O zagueiro acaba perdendo essa jogada, acaba perdendo esse lance para o jogador da LDU, que esbarra na boa defesa do goleiro. O goleiro aqui foi muito arrojado, né? Foi um jogador que sai em cima do atacante, abafa o atacante, tira o espaço, tira o ângulo e acaba fazendo a defesa para evitar o que seria o gol do Central. Aqui um outro lance-ataque também da LDU, a gente precisa reparar como esse time do Central marca mal, né? Como esse time do Central deixa espaço. Sempre que um jogador vai saltar a pressão, sobra espaço. O time não consegue se compactar. O time do Omar de Felipe tem dificuldades na compactação. Então sempre aqui, ó, vocês veem que sobra muito espaço no entrelinhas. Jogadores como Arrascaeta, por exemplo, jogadores como Luiz Araújo, jogadores
que tem essa facilidade no entrelinhas vão levar vantagem contra o time do Central, sem dúvidas, tá? A gente vai observar o desdobramento dessa jogada. Essa bola ela é cruzada para o Alex Arce, que testa essa bola sozinho. Então, a gente consegue perceber que o time do Central ele não só deixa outros times, nesse caso, deixará o Flamengo trabalhar no entrelinhas se o Flamengo tiver a bola e souber trabalhar com ela, girar a bola rápida, não fazer um movimento em U, né? Girar a bola rápido, fazer inversões. É um time que sabe se utilizar dessa bola rápida, né, desse trabalho rápido com a bola, dessa circulação rápida. Não só deixará o Flamengo trabalhar, como deixará o Flamengo cruzar e até finalizar. O Flamengo precisa ser um time rápido. Se for um time que demorar a fazer as inversões, demorar a fazer a leitura dos espaços, a fazer a leitura dos passes, vai ser marcado. Porque, obviamente, o Central vem para disputar o sonho da vida dele. Estreante da Libertadores, vai jogar contra o Flamengo com aquilo que tem. Aquilo que tem é pouco? É. Mas é um time que pode fazer jogo duro com o Flamengo mesmo no Maracanã. E há exemplos de outros jogos, tanto quanto o Vitória, quanto o time do Deportivo Táchira, ambos os times passados, citados agora, jogaram com um bloco baixo, ou máximo um bloco médio-baixo. E não será diferente contra o time do Central Córdoba, o Central do Omar de Felipe, que não é um técnico inovador, não é um técnico que vai reinventar a roda. Inclusive o Omar é um técnico até bem datado, bem do século passado. E o Omar ele é um cara que não vai inventar, como eu disse antes, não vai inventar. Já treinou Nil, já treinou Independiente, Tucumã. Eu conheço bem o Omar, ele não vai inventar para esse jogo. Vai ser um time que vai tentar tirar o espaço do Flamengo e vai ser um time que vai se defender com tudo que tem. Não vai se lançar ao ataque, vai amarrar o jogo o máximo possível, vai ser um time que vai fazer com que o Flamengo precise utilizar sua inteligência tática para vencer o jogo e, obviamente, golear, que é a minha expectativa para esse jogo, tá? Que nesse desenrolar da jogada a gente viu o Arce cabeceando, e aí agora um outro lance que a gente já comentou, isso já aconteceu em outros momentos nesse vídeo, essa jogada pelo flanco direito do time do Central. Essa jogada ela é feita, o Central cria essas jogadas fazendo essas armações de jogo por esse lado, e aí termina a bola ou no meio ou, no caso, na ala esquerda. Nesse caso, quem vai finalizar é o Heredia, mas podia ser o Angulo, por exemplo, chegando de trás, né? O Angulo que está na área ali, por exemplo, camisa 7. Um outro lance agora importante da gente fazer a análise, sempre, é a forma como esses caras conseguem inverter bolas. Se o Flamengo deixar, por exemplo, o Ayrton, que eu já citei aqui, vou citar de novo, também tem dificuldades nesse salto. Então, perceba que o jogador do Central vai receber a bola, mas ele está acossado, só que ele consegue ali fazer até a sequência da jogada, que ele tira um passe da cartola de primeira, né? Serve o jogador que passa na ala direita, como eu disse antes, né? Essa jogada da ala direita do Central, ela é muito forte, né? Então as bolas invertidas da lateral esquerda para a direita pegam o time adversário saindo. O Flamengo precisa ficar ligado nisso. Por quê? Porque se o Ayrton saltar errado, vai sofrer ataque por aquele lado. Por isso eu espero que o Felipe escale o Varela. Tem outra situação aqui importante da gente falar, sempre muito importante, tá? Que eu já falei antes e vou repetir. As escapadas do Angulo. O Flamengo precisa observar as escapadas desse jogador, do Angulo. Por quê? Porque ele é um jogador que é a via de escape do time do Central. Corre muito, né? Um jogador que se doa muito correndo.
Marcando ele não é tão bom, não tem muitas deficiências marcando, sobretudo na recomposição. Mas é um jogador que, atacando, oferece muita velocidade, oferece muito contra um, oferece muita finalização para esse time, porque ele não só é um ponta, ele é um jogador que consegue também atuar pelo corredor central como segundo atacante. E é isso que ele faz aqui, arma essa correria toda, e aí o time do Central para dentro do gol. Vê que ele ficou ali, ó, derrubado, ele está levantando agora. O juiz deu sequência no jogo, deu a vantagem, e aí o time do Central acaba perdendo esse gol, porque o goleiro acaba fazendo uma grande defesa